Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos que têm alguns dias já participando desse momento nas terça-feiras juntamente comigo. Por intermédio de Cristo que a gente se reúne nesta ocasião para fazer mais uma live. Hoje nós damos continuidade no capítulo de número 2 do livro de Romanos, como eu coloquei na descrição do vídeo, a partir do versículo de número 1 até o versículo 16. Nós vamos falar sobre a impertinência dos judeus e a justiça de Deus. Eu quero agradecer primeiramente ao Pai Celestial, por intermédio de Jesus Cristo, que é o único motivo que a gente faz esse trabalho, de poder ensinar. Durante esse tempo de pandemia aí, lembrando os irmãos que eu agradeço aos irmãos que estiveram comigo, sem ser esse domingo ou outro domingo. Na minha igreja, lá da Belmira Marinha, a gente está se reunindo em pouco número de pessoas, tentando cuidar de cada um desses povos, dentro de obedecendo as normas do governo, para não ter nenhum problema extrajudicial. E agradeço aos pastores, aos diáconos, aos presbíteros, os irmãos que estão com a gente aí, tá bom? Após agradecer à igreja da Belmira Marim, os obreiros de lá, os irmãos, cada família lá. Eu quero poder agradecendo a Jesus por cada um de vocês. Vocês que têm feito aí, tem sido a motivação da gente poder fazer essas lives. Deixe bem claro que o único objetivo aqui é para... não me importa com o público, a quantidade de público. O meu objetivo é os irmãos que eu apacento. Para disso não tenho interesse não. É só por eles que faço. Pelo menos que seja pouco, seja muito, mas tentar cuidar de cada um deles, estando nos lares e nessa live. Tá bom? Vamos fazer um momento de oração? Senhor, eu agradeço por objetivo alcançado, que é a paz com o Senhor. E os irmãos que oram comigo nesta hora, os que estão na fé, aqueles que estão crescendo na fé com a gente, aqueles que vieram do livro de Efésios e estão aqui em Roma, nesse ensino. Esses irmãos que têm compartilhado esses vídeos, têm aprendido com muitas coisas que a gente tem ensinado aqui, Senhor. Estende sua mão na direção da igreja, a igreja do Brasil, ao governo aqui, a instituição governamental, desde o presidente da República, aos ministros, aos três poderes da República, nossa República Brasileira, e a igreja militante do Senhor que tem se feito presente no meio dessas guerras, onde homens maus, influenciados por obras malignas, têm governado de uma maneira ímpia a nossa nação. E nesse tempo de miséria e de morte, pedimos que o Senhor traga conforto a esses corações que estão em paz. E aqueles que, descuidados, estão se envolvendo em coisas que nem entendem. Tenha misericórdia, Senhor, nos faça ser sábios e cada dia as pessoas nunca perderem a admiração por nós, por não se intrometermos naquilo que não conhecemos. Que nós podemos se envolver hoje aqui com o Ministério da Palavra e que o Senhor venha abrir a porta. E os irmãos que estiverem ouvindo essa live e compartilhar, e os que estiverem passando por essa live, que está tão euforizado que não tem descanso nem na rede social, está procurando outras coisas, ou inflamado com sentimento contrário, discutindo, outros rivalidando-se. Oh Deus, descanse esse coração que quer justificar-se, que não se enquadra em aceitar a justiça de Deus, se deixar que ministre o novo dia de Deus na sua vida. Eu oro e abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que está aí comigo aí, você que está logado comigo aí, se você puder compartilhar essa live, eu agradeço, por favor, tá bom? Para aqueles que você quer que chegue e entende que vai ser útil esse ensino aí. Entrou aí? Dá um like, manda aquele coração, sobe aquele coração. Eu agradeci, né, a igreja
A igreja da Belmira Maria, a gente constitui lá, assim, o cooperador Tiago Bittencourt, o diácono Adeilson, o cooperador Tiago e sua esposa, irmã Denilze. Tem 3 filhos, né? Tem 2 meninas lá. A irmã Denilze, aí também tem o diácono Adeilson, que também tem o Pietro, a Manu e a Sofia. O cooperador Tiago também tem a Manu e a Sofia também. O Lucas, o Samuel. Também está o diácono Jaziel lá comigo, né? Que tem a sua esposa Rosiane, que também tem Jade, Johnny, Késia, James. Temos a Mary, seu esposo Wellington, Guilherme. Isso aí são as crianças desse casal. Cada um que eu estou mencionando são casais. Guilherme, Samuel e Isaac. Temos também o Everton, Gabriela, o Cauê e a Joyce, minha sobrinha. São casais, são pais e filhos. Tenho também lá Tiago Lima, irmã Vanusa, e o Davi, o filho deles, o Vandnilson, que a gente conhece, mais conhecido como o Dio, que tem estado com a gente lá, se uniram lá com a gente, tiveram domingo passado lá oficialmente. Nós fizemos a ceia lá. Também nós temos lá, tem o Álvaro, que tem sempre ido, né? Meu irmão Álvaro. Temos muitos irmãos que vão lá. Se eu estou esquecendo alguém, depois só me lembrar aí, tá? Eu estou falando dos que congregam oficialmente lá com a gente. Os irmãos da nossa igreja sede têm ido lá também. E eu agradeço por vocês aí, tá? Rodrigo, Eliane estão lá com a gente também. Tem estado lá. Nós estamos lá. Agradeço aí a Marinalva. Marinalva, isso mesmo, Marinalva. Dali Mari, Valadão, é Marinalva. Edivan, seu esposo, sua filha Bianca, seu filho Bruno. Gente maravilhosa aí, hein? Regiane. Regiane tá aí também? Regiane. Regiane, Manselmo, Robson também. Tem a Vanessa, sua prima. Vanessa, minha prima, tá lá. Oh, maravilha, hein? Gente boa, de vários lugares aqui da Zona Sul de São Paulo. Bacana. E os irmãos aí que tá. Sempre quem tem estado comigo aí, eu agradeço, mando um beijão. Alguns pastores do Rio de Janeiro, pastores e pastoras, estão sempre massa. Eles são, do que eu já venho mencionando, os advogados aí. São advogados. Também tem um psicólogo aí, como o pastor Leonardo, psicanálise. Ele tem um centro de repouso para idosos, né? Eu mencionei da outra vez como asilo, mas é melhor falar assim, um centro de apoio, né? De cuidar mesmo, de pessoas que moram lá com ele, que ele cuida desse aí. Tem muita gente que depende da responsabilidade dele. Eu agradeço muito a ele por essa semana ter lembrado da gente uma vez mais nesse tempo de crise. Já tinha lembrado antes, eu buscava ocasião. Como Paulo disse, não que a gente busca oferta, mas a gente sabe, aqueles que sabem do trabalho que a gente vem fazendo no Evangelho, nos procurou, mandou uma quantia financeira pra gente. Eu agradeço a ele também. Mesmo aí cuidando de um monte de pessoas, ele mesmo assim viu esse trabalho aí. E há pessoas que vivem só pro reino. Aqueles que conhecem o reino de Deus, ele certamente vai cuidar da gente. Mary, Deus abençoe. Hoje eu vou dar continuidade aqui na leitura, no capítulo 2 de Romanos, do verso 1 e o versículo 16, do 1 ao 16. A leitura diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, pois te condena a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência,
ignorando que a bondade de Deus te leve ao arrependimento. Segundo a tua teimosia e coração impertinente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Em primeiro lugar do judeu, depois do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Em primeiro lugar do judeu e depois do grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. A gente começa dizendo assim, pô, então Paulo tinha um evangelho? Será que Paulo tinha um evangelho? Ele termina aqui dizendo, segundo o meu evangelho. É possível cada um ter um evangelho. Como eu disse em outra ocasião, o evangelho, ele não é um local, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus. Em Jesus, tudo tem sentido. Não existe nenhum quer que seja sentido fora de Jesus. Olha só, após nós falarmos da ira de Deus, e eu li lá na semana passada, mudaram, e por mudarem, a gente lembra lá no capítulo, que é o ato lá do homossexualismo, lesbianismo, muita coisa dessa, diz que Deus entregou as 3 entregas de Deus. Entregou, como disse, é um sentimento perverso. Entregou as paixões infames do coração. Entregou as concupiscências do coração, que é a ira de Deus se manifestando. Quando Deus abre mão de uma pessoa. Naturalmente, para algumas pessoas, quando abrem mão, elas jogam na cara, elas humilham, elas massacram, né? Mas a ira de Deus é manifestada assim, Deus abandona. Enquanto a gente não resolver, as coisas estão paradas, está bloqueada. Bloqueada. E essa aqui é uma mensagem, porque a gente encerrando no capítulo número 1, no versículo 32, para entender o primeiro versículo do capítulo número 2, olhe atentamente para o versículo 32 do capítulo 1. Porque tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que as praticam. Não só fazem, como aprova os que praticam essas coisas. Esse aqui é o caso dos gentios. Agora a gente entramos num outro problema aqui, que é o lado dos judeus. Portanto, és indesculpáveis. És indesculpável. Tem alguém me chamando para fazer uma transmissão aí? Não vou poder fazer. Iniciar uma transmissão? Não tenho, né? Acho que não sei se é isso. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condena a ti mesmo naquilo que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo.
Olha só. Portanto, então o povo, o gentil, ele conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas fazem, eles não só fazem, como consente, aprova os que praticam as coisas erradas. Agora o lado dos judeus aqui, que Paulo vira o olho para eles, diz o seguinte: Deus abençoe Rodrigo, irmã Laura. Portanto, és indesculpável quando julgas. És indesculpável quando julgas, quem quer que sejas. Lembramos do que escreveu Jesus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que ele disse: olha, não julgueis, para que não sejais julgados. O problema do julgamento, das pessoas que têm o hábito de viver julgando o seu semelhante, de viver julgando o seu próximo. Olha, é coisa séria que a gente vai falar aqui. Esses que têm o hábito de viver julgando as pessoas. Julga as pessoas pelo que ela come, julga as pessoas pelo que ela é, pela cor da pele, pela condição social, pela hierarquia familiar, pelas coisas que tem, pelo tamanho do carro, o tamanho da casa, ou julga simplesmente porque não tem nenhuma afinidade com a pessoa. Ou julgou, nunca nem viveu com a própria pessoa, mas só bateu o olho e disse: eu não fui com a cara de fulano. Ele não me desce. A gente sempre vai ver essas conversas assim. Não fui com a cara dele, ele não me desce. E nunca nem sequer comeu metade de 1 quilo de sal com essa pessoa. Não se devemos, não temos orientação, não temos exemplo, não temos instrução da parte de Jesus a abandonar o hábito de viver julgando as pessoas. Portanto, és indesculpável, não tem justificativa. Irmão Hilton Dias, não tem justificativa, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas. Oxe, mas a pessoa está matando, está roubando, está destruindo. Naturalmente, como é que faz? Como é que você vê um julgador? Como é que você vai ver que o que mexe com a sua opinião? Se você mora na nossa região aqui, nós temos alguns programas chamados da Band à noite, né? O tal do Cidade Alerta e o SBT. Natural, fulano matou uma pessoa, olha e diz: fulano tem que morrer. Olha o que fez com a mulher, o que fez com o cachorro, olha o que fez com isso. Ele simplesmente sentou na frente de um aparelho televisor para destruir a própria vida dele, para ser influenciado, para gerar opinião sobre aquilo. Ou do que está acontecendo no mundo. Ele quer que fulano morra, quer que aconteça tragédia. Pelo amor de Deus. Como isso vai fazendo mal. A gente vai jogando isso para dentro. Isso entra pelo olho assim, vai mudando você. Olha, julgando as pessoas. Como Jesus disse: não vos tornei juiz outorgado. Não se outorgue a você mesmo juiz. Pessoas se tornando juiz de si próprio. Julgando as pessoas segundo a sua própria razão. Olha só. És indesculpável quando julgas quem quer que seja. Quando esse quem quer que seja, tanta gente certa quanto errada. A melhor condição sua é ficar fora dessa. Ninguém te colocou como repartidor de bens entre vós. É importante a gente saber o nosso lugar. Há um exemplo desse no Evangelho, quando 2 irmãos chegam diante de Jesus. Um havia recebido a herança e ficou com a herança. E o outro irmão falou assim: manda ele dividir a herança comigo. Jesus foi bem franco. Talvez alguém olhasse para Jesus e desabonasse. Por que ele não deu uma palavra? Sendo que ele era o grande médico, o grande ensinador, o grande curador. Porque se ele orientasse ali, resolveria. Aí Jesus olhou bem franco e falou assim: quem? Talvez é isso que você não aprendeu ainda. Quem me colocou por juiz ou repartidor de bens entre vós? Você sabe o seu lugar? A pior coisa é quando a pessoa não sabe o lugar dela. Quando ela não sabe o seu lugar, que é o problema. Ela se intromete na vida das pessoas. Entra em conversas alheias. Isso é um baita problema para a vida espiritual. Isso atrapalha nosso crescimento espiritual. E você se torna indesculpável quando julga quem quer que sejas. Pois te condena a ti mesmo naquilo que julgas. Porque tu que julgas fazes o mesmo. Olha que Paulo está dizendo bem claro. Porque os judeus olhavam para os gentios e julgavam eles. Era comum se falar em Israel 2 coisas.
graças a Deus, dá graças a Deus por ter nascido homem, por não ter sido amaldiçoado nascer mulher. Olha, e nem ser gentil. Porque segundo o judeu, o gentil era combustível, lenha, para manter aceso o fogo do inferno. E ele julgava as pessoas por a sua ideologia de vida. Por ser simplesmente, a gente vai chegar no capítulo número 3, por ter alguns privilégios. E é exatamente isso. Por termos alguns privilégios, às vezes a gente julga as pessoas. Julga o cara que está com o carro quebrado no meio da rua. Você nem sabe as condições dele, nunca nem fez nada para a pessoa. Mas você julga. Julga porque tá fumaçando esse carro. Julga porque simplesmente não colocou o piso na casa. Porque não trocou o guarda-roupa. Porque simplesmente há tantas formas de julgamento. E quando a gente julga, a gente condena nós mesmos naquilo que a gente julga. Jesus disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que medirdes, medirão a vós também. Ou você esqueceu que você está sendo medido? Que você está exatamente medindo você. Olha o tamanho da sua consciência. Olha o tamanho de você. Quando você se pega, o pastor Domingos Dias Ferreira, desde 2006, isso eu aprendi com ele, a frase tradicional dele. Mentes grandes discute ideias. Está sempre pensando em criar alguma coisa nova. Projetos, macros projetos, coisas vantajosas, poderosas. Mentes grandes discute ideias. Mentes médias discute fato. Olha, roubaram uma moto ali. Alguém diz, roubaram a moto fulano aqui também. Só fica comentando essas coisas. Fulano, o marido traiu, a mulher matou, o outro roubou. Mentes médias discute fatos. Agora, gente fraca, ou mentes pequenas, mentes fracas, discute pessoas. Vive com a vida das pessoas na boca delas. Se você tem alguma vida para falar, fala da vida de Pedro, fala da vida de Paulo, fala da vida de alguém que você pode levar alguma coisa do evangelho através dessas vidas. Ao contrário, pelo amor de Deus, pare com esse negócio. Mande embora de viver querendo compartilhar a vida dos outros, ou querendo estar informado de tudo que está acontecendo na vida do próximo. Pois bem, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas comete. Por que você se tornou indesculpável quando entra ou se intromete em coisas alheias? Porque você não julga igual Deus. Você é capaz de ser um juiz imparcial? Aqueles que não têm condição de dar uma opinião sobre política. Porque ele já tem um partido que ele votou. Ele tem alguém que ele gosta. Ele não é imparcial. Ele tem um lado. Ele não fica só com a verdade, só a verdade. Sempre tem uma segunda intenção, o que motivou, o que impulsionou. Talvez o que impulsionou alguma coisa, mas daqui a pouco ela fica vendo, está presa a alguma raiz. Não, seja imparcial. Mano. Não tem que seja o próximo, antes de tudo, a defesa sua. Não você próprio. Não se defenda acusando os outros. Aqueles que, quando ele é enquadrado numa situação de desabono, ele se defende acusando. Mas você também fez isso. Isso é defesa? Isso simplesmente mostra um coração obtuso e orgulhoso, que não tem humildade de si. Porque quando julga as pessoas e quando não se mede a si mesmo, ou está tão certo que fulano está errado, que querendo arrancar um cisquinho bem pequenininho, com licença aqui, se eu arrancar esse pedaço do seu... Tem um negócio no seu olho, tem um negócio na sua cara. Mas Jesus disse que antes de tudo tem uma trave atravessada e fincada na cara. Olha só a nossa realidade. Não é só a minha, não é a sua também. É a nossa realidade isso aí mesmo, de querer andar tirando cisco, simplesmente ignorando traves. Porque coisa pequena a gente quer se envolver. Mas as coisas sérias, como entrar pela raiz, como fazer as coisas decentemente, como não ter lado, não ter bandeira, a gente simplesmente, não, isso é muito demais para mim, empurra para os outros. Quer ser um juiz, seja um juiz imparcial. Primeiro que você não deveria nem entrar por essa. Tu, ó homens, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escapará do juízo de Deus? O cara vive reclamando que fulano caiu. Mas ele não considera, caiu é segundo os critérios dele. Já alguém caído, que nunca teve de pé. Que alguém de pé, nunca vai perder tempo de querer derrubar
mais ainda aquele que está caído, machucar mais ainda, chutar cachorro morto, de viver querendo prejudicar a vida de quem já está caída. Paulo disse bem claro, para com isso, meu filho, para com isso. Ou despreza as tuas riquezas. Quando eu julgo, eu desprezo a riqueza de Deus, que é a sua bondade, sua tolerância e sua paciência. E eu ignoro que a bondade de Deus me conduz até o arrependimento. Mas é o que eu estou julgando as pessoas para fora de mim. Mas eu não estou julgando a mim mesmo. Por isso que no termo crucial da igreja a gente diz: examine o homem a si mesmo. Imagina se o texto diz: examine o vizinho, examine o seu amigo. Para a gente não, esse fulano não tem direito. Mas a gente sempre tem direito. Comece a olhar o próximo a partir de você. Comece a pensar nas pessoas, a merda que você tem feito da sua vida. O tanto de coisas horrorosas que tem saído da sua boca. Como é que os seus olhos são maus? Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em densas trevas. Não tem luz naquilo que olha, não tem esperança, só tem juízo, só tem morte, só tem falta de alegria e de reconciliação. Ou despreza as tuas riquezas de Deus, da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a bondade de Deus te leve ao arrependimento. Você ignora até a bondade de Deus, que ela te leve ao arrependimento? Segundo a tua teimosia e o coração impetinente, acumulas, versículo de número 5, ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou você ainda não caiu na real, ainda que você está acumulando ira para você. Você conhece alguém que está acumulando ira? Se você falar, eu estava até agora assim, estou fora dessa, não vou viver mais perto, eu tenho que querer julgar a vida das pessoas. Pare de acumular ira. Está acumulando ira, né? Acumulando, vai chegar uma hora que a medida não vai dar a sua medida. Né? Dá tempo de arrepender ainda. Fique acumulando ira para o dia da ira. Em vez de acumular justiça, boas obras, vai acumulando ira. Tem tanta coisa boa para acumular, vai acumular logo ira para o dia da ira. Lembra o outro termo seria assim, ó, não ajunteis tesouro, mas ajunteis tesouro no céu. Aqui na terra, eles vão juntar tesouro no céu. Outros estão juntando ira para o dia da ira. Dia da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Você será recompensado segundo as suas obras. Você vai receber por tudo que você está fazendo. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra, incorrupção. Esses receberá. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos. Se contenderam aí. Está sempre contra. Desobedientes à verdade e obediência à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra, que constrói, que cria, que são construtores de mal, arquitetando o mal. Dará tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Em primeiro lugar do judeu e depois do grego. Aqui no juízo de Paulo não é só, ele está falando só com os judeus, o gentio fala assim, tá vendo quem mandou falar da gente? Aí ele vira assim, e você também, você é indesculpável, ninguém aqui. A gente vai chegar no Evangelho, no versículo de número 3, é onde ele vai falar que Deus, que é onde Paulo joga na mesa de Israel, assim, joga na mesa, na consciência de todo mundo, e fala assim, ó, Deus colocou todos debaixo do pecado, porque o judeu se achava melhor do que os gentios. E é por isso que nós começamos no capítulo número 2, que você se tornou indesculpável, quem quer que seja, tanto judeu quanto grego. Não tem essa. O Evangelho não tem essa, não tem favoritismo, tem uma justiça. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratique o bem, em primeiro lugar do judeu e depois do grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Eu lembro esse texto aqui, quando Pedro foi chamado por Deus para ir até Jope, na casa de um homem chamado Cornélio.
que o evangelho precisava chegar também entre os gentios. E ele viu um balaio descendo assim, amarrado pelas 4 pontas, que eram os 4 evangelhos, assim, aquela cesta, assim. São os 4 evangelhos. E dentro lá tem de tudo, tem réplica, quadrúpede, tem tudo. Ele disse, aí uma voz disse, levanta, mata e come. Ele disse, Deus me livre, me tira dessa. De maneira nenhuma, Senhor. Nessa boca aqui nunca entrou nada ruim. Só coisa santa. Nunca entrou nada ruim. Nada que não preste nunca entrou nessa boca. Mas ele esquecia exatamente o que Jesus disse, que o que contamina o homem não é o que entra. Não é comer carne de porco. Não é comer coelho. A lei dizia que era isso, era proibido sim. Mas antes de tudo, segundo o discurso de Jesus, o que contamina o homem não é o alimento que ele come. O contamina é o que sai do homem. Porque o que sai procede. A procedência ela vem da onde? Do coração, que é homicídio, prostituição e toda obra de mal. Isto é que contamina o homem. Essa live aqui é para limpar aqueles que estão aí. Precisa ser limpo, tá? Então, aí Deus falou assim, olha, quem te disse o que é certo e o que é errado? Tá comendo de novo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Já não aceitou a árvore da vida, o fruto da vida, o pão da vida para matar a sua fome? Você já não se alimentou do pão da vida para matar a sua fome? Agora você continua com esse negócio que tá com a conversa do diabo ainda na alma? Agora sereis conhecedor do bem e do mal? O evangelho não resolveu para você ainda não? Você ainda precisa achar que sabe das coisas? Será que tudo o que você sabia, que Deus resumiu tudo a Cristo? E que Jesus é a essência, Ele é a chave de todas as coisas? Que Ele é o caminho? Nele se descobre toda a justiça de Deus? Que Ele é o centro de todas as coisas, Jesus? Mas a gente precisa de um suposto conhecimento de bem e do mal? É uma outra sabedoria, uma outra revelação? O evangelho só não basta? Certo? É isso? É essa a sua realidade? Então, para Deus não há acepção de pessoas. Aí Simão, após orientado por Deus, foi e seguiu, mas não querendo. Depois você vai ler lá o relato que ele traz na igreja de Jerusalém, um relato triste, de dor. Disse, olha, é que quando eu ministrava, como querendo se livrar do assunto, aí de repente caiu. Ele usa um termo como que se ele pudesse, ele segurava. Ele disse, não. Aí quando desce o Espírito Santo sobre os gentios, ele falou assim, poxa, o pessoal se tornou igual a nós. Isso não é possível. Ali ele entendeu. Mesmo assim, depois você vai encontrar Paulo chamando a atenção dele, porque ele era repreensível. Nunca aprendia, ele aprendia, parece que nunca chegava ao conhecimento. Mas Deus foi paciente com o homem que ele entregou a chave da igreja na mão dele. Para Deus não há acepção de pessoas. As pessoas para Deus são filhas. Elas podem se desentender de você. Ou pode não entender o que você entende hoje da palavra. E nem ter recebido o que você recebeu. Ou estar na mesma condição de consciência diante de Deus que você está hoje. Mas você tem noção de como Deus as trata? Deus as trata como filho. Deus, antes de tudo, nós não podemos passar da jurisdição do Evangelho. Nada propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo crucificado. O problema é que as pessoas estão querendo saber outra coisa. Está querendo saber quem é que elas deixam entrar, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai. Para com isso. Você não vai encontrar Paulo proibindo ninguém de ser salvo. Ele só pregava o Evangelho. As pessoas já estão querendo saber do que o Evangelho nunca falou. Elas interpretam segundo o que quer. Pare, se concentre. Nada propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Que logo assim era loucura para os gregos. Escândalo mesmo assim para os judeus. Eles ficavam escandalizados com aquilo. Não pode. O Salvador não pode morrer desse jeito. Não pode ser o Filho de Deus. Não pode ter sido. Então, Paulo se propunha a saber o que para eles era o ridículo. Todos os que sem lei pecaram, aí entramos o termo aqui. Você que acha que tem a chave do reino do céu na mão, precisa parar de dar. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Pecou sem lei, vai ser julgado sem lei. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados.
julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ouvir a lei torna alguém justo? Claro que não, mano. Você não ouviu o resto da frase? Não, espera aí. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ouvir a palavra de Deus e não a praticar é semelhante a construir sobre um fundamento arenoso. Que vem vento, vem qualquer coisa e derruba essa construção. Construir sobre um fundamento arenoso. Versículo 4, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis para si mesmos, são lei. Porque o que Paulo está dizendo aqui, que o Deus que criou o corpo humano colocou a lei dele dentro do homem. Eles mostram que a exigência da lei estão gravadas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. Deus que criou eles colocou sua própria lei dentro deles. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo aquilo que eu prego, segundo a boa nova da graça. Meu assunto hoje aqui é só esse. Na semana que vem que a gente entra num assunto que eu trabalho um pouco mais ele. Hoje eu quero falar sobre os que julgam, que precisam aprender a parar de julgar. Como é que você tem vivido? Será que você foi aquele cego que Jesus curou e o cara começa a enxergar homens que nem árvore? Nunca tira o cisco do olho? Nunca vê aquela mudança regenerativa, gradativa? Aí o cara volta, como é que você está enxergando? Eu vejo os homens, mas eu estou vendo que nem árvore. Estou vendo tronco para todo lado. Estou vendo tronco, raiz, para todo lado. Todo lado tem um pedaço de árvore. Tem um cisco entalado na cara. Precisa um pouco mais da graça de Deus para poder enxergar os homens como os homens são. Como Deus os criou. Como a criatura de Deus é. Pois bem, que a oração seja educados a ponto de respeitar a justiça de Deus. Porque quando julgamos, se tornamos desculpados. Quem quer que seja. Quem quer, porque quando você julga, você faz o mesmo. Na próxima live que a gente fazer, a gente vai tratar sobre os privilégios de Israel, que Paulo os considera como nada, a diferença do povo de Israel com os gentios, o que eles receberam e o que os gentios receberam. Tá bom? Eu quero encerrar por aqui, eu quero agradecer, não vou prolongar, quero agradecer os irmãos que têm estado essas terça-feira comigo aqui. Toda terça-feira, até a gente voltar à normalidade da igreja, eu estarei aqui. Tá bom? Domingo que vem, os irmãos que estão da nossa igreja vão poder cultuar comigo lá na Belmira Marim, 1538. 6 horas o culto, tá? Em nome de Jesus. Só os domingos lá, por enquanto, para menor também. Para nós, nem muitas pessoas, só os irmãos da igreja mesmo. Algum amigo ou outro assim sempre nos avisa. Grande concentração de pessoas não podemos ter. Não vai ter problema. Mas para o nosso parecer. Permita-me orar, eu quero agradecer os irmãos que acompanharam até agora. Cláudia Rocha, né? Acho que ela é esposa do pastor, da igreja lá do pastor Vanilson, Deus abençoe. Filha da irmã Leda, da galera maravilhosa aí, que a gente conhece desde o início da fé. Hilton Dias, minha prima Vanessa, América está aí, Rodrigo, Adeilson, Rodrigo da irmã Laura, Michele Martins, Josimara, Samuel, família André Venâncio, sua esposa, irmã Michele, tá bom, Arthur, todos esses irmãos que andam conosco aí. Tiago Lima, Tiago Bittencourt, suas esposas Vanusa, o Vandilson, o Dil, Deus abençoe. Regiane, Anselmo, minha esposa Gislene, minha sogra, família toda aí. Deixa eu fazer a última oração final. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos segurar até aqui, por nos dar a proteção que precisamos. Conduz-nos em segurança, debaixo de sua graça.
podemos descansar na sua palavra e refrigerar a nossa alma. Cuide de nossa família, daqueles que estão enlutados nesse dia de hoje, daqueles que estão desesperados. Que eles possam ser abraçados pelo Teu Espírito, descansar no Senhor, aprender a terem fé e a serem regozijados em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço de uma maneira muito especial cada um dos irmãos que esteve com a gente. Tá bom? Na semana passada a gente... você está anotando alguma coisa aí, meu irmão? O que você está anotando aí? Os que estão... Tá anotando aqui? Me dá isso aí antes já vou acabar aqui. Peraí. Temos muitas coisas para aprender. Os demais irmãos precisarem de alguma coisa a mais aí que nós pudermos atender. Tá no Facebook, tem lá o número do meu WhatsApp também. Pode mandar mensagem por intermédio daí, o que precisar, tá? Que Deus abençoe. Eu vou encerrando por aqui. Deixa eu fazer essa leitura aqui dos que estão com a gente aqui agora. Tá aparecendo só pra mim, os que parecem pra você. Tiago, Bittencourt, Vanessa Leôncio, Regiane Amorim, Mary, né? Rosemary, Mary Machado, a Marinalva, Rodrigo Manlaura, Silvia, Irmã Silvia. Deus abençoe, Irmã Silvia. Andréa Queiroz, o Jano, pô, gente boa. Manicinha, Anselmo, Cláudia Rocha, Selma, Irmã Selma, Irmã Cláudia, Manicinha, Pastor Manuel, família maravilhosa aí, tá? Jonathan Campos agora. Jonathan Campos também. Que o Espírito do Senhor Jesus os abençoe de uma maneira poderosa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos, eu fico por aqui. Fique com Deus.